Mais uma vez, estamos no dia do Senhor e disponibilizamos a todos vocês toda a liturgia e também a mensagem para que aí da sua casa você possa cultuar ao Senhor em culto doméstico. Nesse sentido, peço que abra a vossa Bíblia em Salmo de número 111. Salmo de número 111. Diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por este domingo. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque em meio a tantas notícias ruins, nós temos as boas novas em nosso coração, de que Cristo venceu este mundo, de que Cristo nos dá nele vida eterna, e de que o Senhor, ó Pai, está aproximado em nós em paz, e em graça desfrutamos da Tua presença. Nesse sentido, clamamos que o Senhor instrua o nosso coração nesta noite, ilumina-nos o entendimento e ajuda-nos, Pai, a entender a Tua palavra para que a pratiquemos no nosso dia a dia. Faça assim para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo que fazemos. Amém. Meu irmão e minha irmã, abra agora a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de Davi, número 51. Leremos do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Neste momento você tem a oportunidade de aí do seu lar orar ao Senhor em contrição, clamando a Ele perdão pelos seus pecados, clamando a Ele que, mediante misericórdia e graça, mediante o sacrifício de Cristo, propicie em você a mudança paulatina de alguém que peca para alguém que é perfeito mediante a Escritura. Nesse sentido, pause o seu vídeo, faça as suas orações. Quando acabar, dê play novamente e continue na liturgia. Meu irmão, agora abra sua Bíblia aí no Salmo de número 42. Salmo de número 42 diz assim: Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma.
de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido a minha alma, porque perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e meu auxílio. Meu irmão, você tem a oportunidade agora de se achegar ao trono da graça do Senhor em intercessão e clamar pelo nosso país, clamar pelas nossas autoridades, clamar por sua vida, pela família, clamar pela sua cidade. Nós somos agraciados por um Deus que é vivo e verdadeiro, que não se deixa... Não gostei. Meu irmão, você tem a oportunidade agora de se achegar ao trono da graça do Senhor para interceder a favor do seu país, da sua família, da sua igreja, do seu município, das autoridades que nessas esferas de governo governam, e dessa forma clamar ao Senhor que restaure o nosso país, clamar ao Senhor que possibilite a nós voltarmos a adorá-lo na casa dele. E também clamar a Deus que nos ajude a confiarmos nessa retomada, a confiarmos no Senhor, de que é possível retornarmos à normalidade, é possível retornarmos a viver para a glória e para a graça do Senhor nos nossos dias, mesmo em tempos tão difíceis. Pause o vídeo, faça as orações e depois dê play novamente e continue a liturgia. Paz a todos. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 139 e vamos juntos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor. Antes de lermos, vamos orar. Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque estamos diante de ti. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu favor, derramado, Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, a cada dia. Agradecemos o Senhor por estarmos juntos e termos a oportunidade de adorarmos, ó Deus, ao Senhor. E agora, Pai, que nos encontramos diante da tua palavra, clamamos, ó Deus, ao Senhor para que o Senhor nos ilumine. Derrame, Deus, sobre nós o teu Espírito Santo e nos dê toda a sabedoria e entendimento, vindo a Deus dos altos céus. Pai bendito, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que use-me, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, instrumento de bênção para a vida do teu povo, que eu seja, Deus, boca do Senhor, para a vida, ó Deus, do povo do Senhor, trazendo a mensagem do Senhor a este povo a quem o Senhor tanto ama. É no nome de Jesus é que eu oro, ó Deus, a ti. Amém, Senhor. Salmo 139, leamos juntos esse texto da palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais maravilhosas dentro de um circo é os trapezistas. Eu, quando era criança, eu gostava muito de circo e ficava fascinado vendo os trapezistas fazendo aqueles movimentos. E um dia, por curiosidade, eu fui analisar como que os trapezistas aprendem a desenvolver esta arte. Pensava eu que a primeira coisa que um trapezista tinha que aprender era fazer aqueles movimentos. Mas, na verdade, a primeira coisa que um trapezista aprende é cair. É cair na rede. Ele precisa aprender primeiro de qualquer coisa, antes de aprender qualquer movimento, ele precisa aprender a cair na rede. Ele precisa se entregar, ou seja, soltar todo o seu corpo, para que ele não machuque quando ele cair na rede. Ele não pode ser resistente à queda, é preciso que ele entregue completamente ao seu corpo em confiança que aquela rede que está ali abaixo vai apará-lo, e assim ele não sofrerá nenhum dano. Depois que ele aprende então a cair, é que ele vai começar então a aprender os movimentos artísticos então de um trapézio. E todas as vezes que eles vão vão começar uma apresentação, um deles é responsável em conferir a rede. Se você olhar sempre, quando tiver uma apresentação no trapézio, sempre um deles subirá e começará a apresentação subindo pela rede, conhecendo e vendo se aquela rede está de conformidade, para que eles possam então começar toda a apresentação. Eles só começam a apresentação
porque eles agora podem confiar naquela rede que ali estão abaixo deles. Isso nos ensina, meus irmãos, que para se jogar na rede, é preciso conhecer a rede. Para se jogar nos braços do Senhor, é preciso também conhecê-lo. O Salmo 139 é um salmo de Davi, salmo do rei Davi. Após escrever este salmo, ele entrega este salmo ao mestre de canto, ou seja, ao ministro de louvor, para que este salmo fosse usado agora no culto solene do povo de Israel. Certamente esse Salmo 139 é um dos mais lidos de todo o saltério, pela beleza dos seus versos e também pela teologia que este salmo também apresenta. Ele fala do ser de Deus, ele vai descrever essa maravilhosa obra, ele vai descrever esses maravilhosos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, as qualidades que somente o ser de Deus tem. Ele vai falar da onisciência, da onipresença e da onipotência do Senhor. E ele vai dividir, então, este salmo em 3 seções. A primeira delas está do verso 1 ao verso de número 6, que vai falar justamente desse Deus que tudo sabe, desse Deus que tudo vê, desse Deus que tudo conhece. Do verso 7 até o verso de número 12, ele vai tratar da onipresença do Senhor. E do verso 13 até o verso de número 18, ele vai tratar da onipotência do Senhor, do poder do nosso Deus. E do verso 19 até o verso de número 24, são aplicações, as quais ele vai fazer também para a vida do ímpio, como para a sua própria vida. Este salmo, meus irmãos, é um salmo estreitamente pessoal. Davi usa os pronomes aqui neste salmo na primeira pessoa, do singular. Ele vai usar esses pronomes pessoais 38 vezes aqui neste salmo. E quando ele vai falar do Senhor, ele usa também os pronomes na segunda pessoa. E ele usa esses pronomes 21 vezes quando ele vai falar do Senhor. Isso significa, meus irmãos, que quando nós lemos este salmo, quando nós meditamos nesse salmo, ele é um salmo que traz uma mensagem particular para cada um de nós. É um salmo exclusivo para você, que deve também ser aplicado na sua vida. Quando nós meditamos nesse salmo, nós não devemos pensar que essas letras foram escritas para outras pessoas, mas é um salmo pessoal, é para mim, é para minha vida, trata entre eu e Deus, do meu Deus, como o próprio Davi escreve no Salmo 23, quando ele expressa: o Senhor é o meu pastor. Esse salmo nos ensina que Deus tem um envolvimento pessoal contigo, porque todas as coisas da sua vida passam diante da face do Senhor. É o coram Deu. Deus está envolvido com você. A palavra-chave deste salmo é conhecimento. E quando nós tratamos do conhecimento de Deus, ou quando nós venhamos a buscar conhecer aquilo que Deus conhece, nós vamos conhecer a nós mesmos. Quando se trata de conhecermos a Deus, Calvino nos diz que nós não podemos ter um conhecimento exaustivo de Deus, não podemos compreender as profundezas do Senhor, ou seja,
conhecer, compreender a essência de Deus, porque isso foge à compreensão humana. Mas nós podemos conhecer o Senhor por meio da sua revelação especial, sob a influência do Espírito Santo de Deus. Nós podemos conhecer a Deus através daquilo que Ele se revela a nós, na sua palavra, nas suas providências sobre a nossa vida, em meio às nossas orações. Então é preciso conhecer o Senhor. Se eu conheço então a grandeza de Deus, eu reconheço a minha pequenez. Se eu conheço o poder de Deus, reconheço a minha necessidade que eu tenho dele. Se eu reconheço a soberania do Senhor, reconheço então que Ele dirige a minha vida. E assim então, eu poderei me jogar nos braços do nosso Senhor. Por isso é preciso conhecer a Deus. Às vezes as pessoas pensam que por estarem na igreja, por serem dizimistas fiéis, por cantar louvores ao Senhor, por estarem envolvidos nos trabalhos da igreja, elas pensam que somente isso é conhecer a Deus. E na verdade não é. Conhecer a Deus é algo muito mais estreito, é algo muito mais íntimo. Por isso que Jesus, quando vai conversar com Nicodemos, um homem já de idade avançada, e quando Jesus começa a explicar para ele, a falar para ele do reino do Senhor, da importância e da necessidade de nascer de novo, Nicodemos não consegue compreender essas palavras, e Jesus então olha para ele e diz: como que você, sendo mestre em Israel, como que você, estando no templo durante tanto tempo da sua vida, não conhece a Deus? Oséias também vai escrever no seu livro, no capítulo 4, no verso 6, que o povo de Israel estava sendo destruído porque não conhecia a Deus. No capítulo 6, no verso 6 também deste mesmo livro, Oséias vai dizer que o Senhor não quer sacrifício, mas o Senhor quer que o seu povo o conheça. Conhecer a Deus é algo extremamente importante para nós, meus irmãos, porque penso, logo faço. Hoje é muito comum as pessoas creem no Deus do outro. Hoje é muito comum as pessoas viverem crendo no Deus do outro, no conhecimento do outro, na experiência do outro. E isso, meus irmãos, no momento a qual nós estamos vivendo, vai gerar uma tremenda ansiedade no coração das pessoas. Isso vai gerar dúvida, vai gerar medo, porque elas não conhecem a Deus, mas ela conhece o Deus de outra pessoa. E como então agora nesse momento colocar em prática na vida, quando o Senhor nos ensina que devemos esperar confiantemente e pacientemente por Ele? Ou seja, Salmo 40, escrito pelo próprio Davi, quando esse mesmo salmo expressa que eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Como eu posso colocar em prática na minha vida as palavras do Senhor do Salmo 37? Confia no Senhor, entrega tudo a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Como eu posso aplicar na minha vida as palavras de Jesus no capítulo 6 de Mateus, quando Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai fazer. Nós só podemos, meus irmãos, aplicar as verdades do Senhor na nossa vida se nós conhecermos o Senhor e conhecermos a sua verdade. Por isso, hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, que quem conhece
se joga nos braços do Senhor. E nós só vamos entregar as nossas vidas, só vamos nos jogar nos braços do Senhor, se nós conhecermos ao Senhor. E Davi descreve isso na primeira parte aqui deste salmo, onde ele trata então da onisciência de Deus. E ele vai dizer então: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Ele começa justamente dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. O meu filho mais velho, ele trabalhou muito tempo para a Petrobras, fazendo sondagem, ultrassom de juntas. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer o equipamento a qual ele trabalha, um equipamento de última geração. E ele foi me explicar como que esse equipamento trabalha. Esse equipamento, ele faz a leitura nas junções de uma forma minuciosa, milímetro a milímetro, procurando alguma ranhura, procurando se há alguma trinca, mas isso de uma forma muito minuciosa, muito fina, para que possa perceber se aquela peça, se aquela junção tem alguma fissura. Sondar aqui, meus irmãos, é isso. Sondar aqui é esmiuçar, parte a parte do seu ser, de sua existência, onde Deus terá um pleno conhecimento de você. Ou seja, o Senhor, Ele nos sonda, o Senhor, Ele nos conhece. Deus conhece todas as suas criaturas de forma plena, nada ficando encoberto ao seu conhecimento. Deus sabe tudo de você. E é por isso que do verso 2 até o verso de número 5, ele vai falar a respeito deste conhecer do Senhor na nossa vida, onde o Senhor vai dizer que conhece todos os detalhes da nossa vida, nos mínimos detalhes o Senhor conhece, coisas que parecem ser tão insignificantes para nós, mas o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar, algo que parece tão sem valor para nós. Esse ir e vir da nossa vida parece ser algo tão comum, mas Deus conhece. Deus, Ele conhece, Ele esquadrinha toda essa questão da nossa vida, tanto o nosso levantar como o nosso deitar, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o nosso pensamento, como Ele diz. Ou seja, antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece tudo. Tudo. Coisas que parecem tão insignificantes. Quando eu me levanto, quando eu me deito, o Senhor conhece. Quando Ele diz que Ele conhece tudo aquilo que passa dentro das nossas mentes.
coisas importantes e coisas insignificantes que nós pensamos, o Senhor conhece. Ou seja, antes de nós expressarmos, de nós falarmos, o Senhor já conhece aquilo que vai sair da nossa boca. Por isso que Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que antes mesmo do Senhor ouvir o nosso pedido, ele já conhece as nossas necessidades. Ele diz isso no verso 8 do capítulo 6. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. É como uma galinha que se coloca todos os seus pintinhos debaixo ali de suas asas. Assim é o Senhor. Por isso nós vamos ouvir a expressão de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis, como uma galinha, colocar vocês como os pintinhos debaixo das minhas asas. O Senhor, ele faz isso conosco. Ele conhece toda a nossa vida. Ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro. E como Deus controlou todo o seu passado, certamente ele também controlará o presente e o futuro da sua vida. Quero dizer para você, meu irmão, que você é todo transparente diante de Deus. Hebreus 4,13 vai nos dizer que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Ele te vê e conhece totalmente. E conhece também todas as possibilidades da sua vida. Tudo o que você faz está diante da face do Senhor. E é por isso que no verso de número 6, Davi está maravilhado, ele está fascinado por esse conhecimento de Deus. E ele vai dizer: isso é maravilhoso demais para mim, tal conhecimento. É sobremodo elevado, não posso atingir. Ou seja, Davi está dizendo que esse conhecimento de Deus é maravilhoso, ele não pode compreender. Não é a questão, não é o porquê que Deus conhece tudo, mas sim porque Deus conhece a respeito dele. Desse Deus que conhece a respeito de cada um de nós. E porque Deus então nos conhece, não há como escaparmos desse conhecimento de Deus. Não só porque Ele vê todas as coisas, como também Ele está presente em sua vida durante todo o tempo. E é justamente a respeito disso que Davi fala nessa segunda parte, do verso 7 até o verso de número 12, quando ele vai falar a respeito do Deus onipresente. E ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essas perguntas as quais Davi está fazendo aqui são perguntas retóricas. É oratória. Ou seja, é recurso de alguém que tem arte em escrever. Porque Davi sabia muito bem que o Espírito Santo do Senhor é onipresente.
e que não há nenhum lugar que você possa esconder de Deus. Aqui Davi está falando desta imensidão de Deus, esse atributo absoluto, maravilhoso do Senhor, desse Deus que preenche todos os espaços. É incrível quando nós falamos de um Deus que preenche o espaço, porque Deus ele já existia antes de haver o espaço. Ou seja, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele preenchia todo o espaço antes mesmo de haver espaço. Foi Ele que deu existência ao espaço, porque Deus não pode ser localizado num ponto determinado. E é por isso que Paulo vai nos dizer em Atos capítulo 17, no verso 24 e 25, essas palavras: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, Ele preenche todos os espaços. Quando nós falamos da imanência de Deus, nós estamos falando que Ele está em toda parte. Mas Deus ele não é somente um Deus imanente, porque Ele é um Deus transcendente. E quando nós falamos da transcendência de Deus, nós também falamos que Ele não está em um lugar. Não há um ponto determinado para localizar Deus. E por isso Davi vai usar esses termos aqui para tentar explicar, ele vai usar essas extremidades da terra para tentar dar significação para nós, os seus leitores, desta totalidade. Ele vai buscar reunir tudo, ou seja, tentando dar compreensão a nós aquilo que é incompreendido. Davi, com essas palavras, ele vai tentar limitar aquilo que é ilimitado. Ele vai tentar trazer finitude àquele que é infinito. E é por isso que ele vai usar então essas palavras, usar essas extremidades de toda a terra, para fazer com que a gente possa tentar compreender esse Deus que preenche todo o espaço. Ele vai usar a altura e a profundidade. No verso de número 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Essa semana nós vimos aí a questão do lançamento deste foguete norte-americano para o espaço. Se você tentando fugir do Senhor, entrar nesse foguete, ainda assim, quando você estiver lá no mais alto, Deus estará lá. Isso também quer dizer que se você entrar em um buraco e for ao centro da terra, Deus também estará lá. Ele usa no verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele está usando aqui, olha, se você tentar fugir do Senhor, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, Deus estará lá. Não dá para correr do Senhor, não dá para esconder do Senhor. Isso me faz lembrar de um pastor amigo meu, que fomos colegas de seminário. Ele era o mais velho da turma.
já tinha 40 anos, e um dia, a gente conversando, eu perguntei para ele por que ele havia resolvido fazer o seminário com 40 anos de idade. E ele disse para mim: Fernando, é porque durante 20 anos da minha vida, eu tentei correr do Senhor. Quando o Senhor me chamou, na minha mocidade, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu corri do Senhor dizendo que eu não podia ir para o seminário porque eu tinha que estudar, tinha que ir para a universidade. Tempo passou quando o Senhor me chamou e eu tentei correr do Senhor novamente, justificando que eu tinha casado. E o tempo passou, agora eu tenho filhos, agora eu preciso sustentar a minha família. E assim o tempo foi passando e 20 anos se passaram. Até chegar um dia que ele não pôde mais tentar correr do Senhor, se esconder do Senhor. E interessante que tudo aquilo que trazia temor para o seu coração e tentava justificar o seu coração, agora Deus havia tomado conta. Ou seja, o financiamento da sua casa, os amigos pagavam, o sustento da sua casa eram ofertas da igreja, os seus 3 filhos estudavam em uma das melhores escolas de Goiânia, bolsa integral. Deus cuidou dele quando ele se entregou nos braços do Senhor. Não dá, meu irmão, para correr do Senhor. No verso de número 10, ele diz que se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz é a mesma coisa. Se você tentar correr para a escuridão, tentando esconder do Senhor, lembre-se, Deus é luz, e a luz resplandece nas trevas. Todas as coisas, meu irmão, são descobertas e patentes aos olhos do Senhor. Ele está dizendo aqui para nós também que esta questão de dia, de noite, também não faz diferença para Deus. Ele chega então à conclusão que não dá para fugir de Deus. Ele é sombra à nossa direita. Você não pode fugir do Senhor. Onde você for, Deus já estará lá. Por quê? Porque Ele é poderoso. Porque Ele tudo pode. Essa é a terceira parte deste salmo, onde Davi vai falar da onipotência do Senhor, do verso de número 13 ao verso de número 18. E ele diz: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar o fim. Davi aqui, meus irmãos, ele vai usar como ilustração o corpo humano.
grande e maravilhosa obra do poder de Deus. Uma vez, quando a gente começa a pensar na reprodução, na multiplicação do corpo humano, nós vamos ver que o corpo humano é o mais complexo sistema do universo. O corpo humano, ele é um testemunho contínuo do poder e da sabedoria de Deus. Quando você olha para uma pessoa, você vai ver esse testemunho contínuo do poder e da sabedoria de Deus. Quando eu olho para mim, 1,66 m e 3,5 milímetros, eu fico pensando como que cabe tanta beleza em tão pouco espaço. Por que você está rindo, João Marcos? Deixa eu melhorar as minhas palavras. Quando eu olho aqui para o João Marcos, eu fico pensando como pode haver tanta beleza em um corpo tão pequeno. Você que é maldoso, certamente disse, é porque ele parece com a mãe. Mas ele é um testemunho contínuo do poder e da sabedoria de Deus. Tente imaginar quão maravilhoso foi a sua concepção. Ou seja, você correndo, lutando ali para encontrar com o óvulo. E quando você encontra, há esta concepção. E ali naquele momento, o Senhor então atribui o fôlego da vida. E você passa a ser alma vivente. Ali dentro do útero de sua mãe, começa a haver um desenvolvimento molecular. As células começam a se multiplicar. E vai se formando músculos, tendões, veias, artérias, órgãos. É algo maravilhoso demais. Os ossos vão se formando. Deus vai dando forma. E você está ali dentro daquele útero que te protege, que te alimenta. E quando você olha para as palavras do Senhor no verso 16, a gente vê que é como se o Senhor estivesse já escrito o livro da nossa vida. O livro da sua vida. Com prefácio, com introdução, com capítulos, com conclusão. Ou seja, início e fim. Uma vez que você não pode nem acrescentar e nem tirar uma letra sequer desse livro. Não pode aumentar nem tirar uma página sequer dessa história. Ela já está escrita, como a palavra do Senhor nos diz. Cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso é maravilhoso demais. Isso quer dizer, meu irmão, que não somente Deus desenhou todas as coisas no espaço, mas também Ele planejou todos os acontecimentos no tempo. E é isso que vai fazer com que Davi expresse de uma forma maravilhosa, ele está fascinado com todo esse conhecimento de Deus. E aqui no verso 17,
e também no verso 18, ele vai expressar com palavras diferentes aquilo que ele expressou lá no verso 6. Ele vai dizer, Senhor, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contassem, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi está fascinado com todo o conhecimento de Deus, com todo o poder do Senhor. Ele está dizendo, olha, se eu for mensurar tudo isso, nem todo o tempo da minha vida seria suficiente para contar. Eu contaria, sem chegar ao fim. Realmente é impossível para uma mente finita como a nossa compreender as profundezas do nosso Deus. Quando nós olhamos para o verso 19 em diante, nós vamos ver essas aplicações aqui na vida, tanto para a vida dos ímpios, como também para a nossa vida. O que pode parecer é que essas palavras de Davi, quando ele diz, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Essas palavras podem parecer que elas estão desconectadas aqui dentro desse texto, dentro desses versos, diante das maravilhas expostas nos versos anteriores. Ele vem expressando essa maravilhoso conhecimento de Deus. E de repente, então, ele começa uma oração precatória. Ele fica irado quando ele começa a olhar e analisar a vida daqueles que conseguem viver uma vida como se Deus não existisse. Pessoas que não conhecem, que não conseguem ver a grandeza do Senhor, quando as obras, quando o firmamento, quando a beleza dos céus e de toda essa natureza mostra a grandeza do Senhor. Davi, ele fica irado, porque ele está fascinado com a sabedoria de Deus, com o conhecer do Senhor. Mas quando ele olha para aqueles que levam uma vida diante do Senhor, uma vida de rebeldia, onde não se curvam diante da realeza do nosso Senhor, pessoas que vivem uma vida de oposição a Deus, se tornando inimigos do Senhor, pessoas que são totalmente autossuficientes e vivem como se Deus não existisse, como elas não precisassem do Senhor, pessoas que são completamente incrédulas. Isso ira o coração de Davi, pessoas que não entregam as suas vidas ao Senhor, pessoas que não confiam em Deus. E o Senhor, Davi vai dizer, Senhor, olha, essas pessoas são inimigas do Senhor, e também são meus inimigos também. Davi age assim, meus irmãos, porque no Oriente Próximo, era comum quando os reis faziam pactos, e quando você fazia o pacto com o rei, os amigos daquele rei
tornavam os seus amigos, mas também os seus inimigos tornariam também inimigos seus. E é o que Davi está dizendo: Senhor, como eu tenho um pacto com o Senhor, como o Senhor é o Senhor da minha vida, os teus inimigos tornaram também os meus inimigos. E o desejo do coração de Davi é que o Senhor então desse cabo, destruísse então agora todos os seus inimigos. Lembram que eu disse para vocês que quando nós vamos conhecendo o Senhor, nós também vamos conhecendo a nós mesmos? E Davi, então, no verso 23 e no verso de número 24, ele faz uma das mais belas orações de toda a palavra. Quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo o caminho eterno. Quando eu olho para esse comportamento agora de Davi, parece que Davi nos mostra que ele havia passado do ponto com respeito à aplicação da justiça de Deus na vida dessas pessoas. Ou seja, Deus, Ele é justo, Ele é reto, e aplica a sua justiça com toda a retidão, com toda a perfeição, sem nenhuma falha. E Davi olha para si, e certamente ele traz à sua lembrança que muitas das vezes na sua vida ele havia se comportado da mesma forma, sendo rebelde, sendo opositor ao Senhor, pecando contra Deus, sendo autossuficiente em muitas decisões, sendo incrédulo. Certamente ele traz à sua lembrança que muitas vezes da sua vida ele não se entregou ao Senhor, onde ele agiu com as suas próprias forças. Por isso, nesse momento, meu irmão, faz necessário trazer à mente todo o conhecimento que você tem de Deus e aplicá-lo na sua vida. Se você não tem nenhum conhecimento do Senhor, busque esse conhecimento para a sua vida. É algo de suma importância. A sua vida, o seu futuro, a sua eternidade depende deste conhecimento de Deus. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, a falta de conhecimento de Deus tem gerado ansiedade, dúvida, medo no coração das pessoas. Você só vai se jogar nos braços de Deus se você conhecê-lo. Deus é a nossa rede segura. Se jogue neste momento nos braços do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Deus bendito, agradecemos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor se revela a nós. E através, ó Deus, do mover do Teu Espírito Santo,
podemos, ó Deus, compreender, ó Deus, as tuas palavras. Através, ó Deus, da tua voz, conhecemos, ó Deus, a tua vontade, perfeita e boa para a nossa vida. Ó Deus bendito, que dia a dia, Deus, este povo, ó Deus, a quem o Senhor escolheu, possa, Deus, se entregar, se jogar, sem nenhuma resistência, nos braços do Senhor. É no nome de Jesus que eu oro a Ti. Amém, Senhor. Após a mensagem do Senhor, convido agora você a recitar conjuntamente com a sua família o credo apostólico, a fé que professamos nesses tempos é bom tê-la no coração. Recitemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela palavra, obrigado pela oportunidade de entregarmos ao Teu trono da graça as orações. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido nosso Deus, apesar dos rumores que temos ouvido. Ajude-nos, ó Pai, a mantermos a cabeça fita no Senhor, a manter os olhos olhando para além das nuvens, e que dessa forma, ó Pai, o Senhor nos ajude e nos conduza na fé que temos em Cristo Jesus. Que assim seja feito para a honra e glória do Teu nome. É em Teu nome, ó Pai, que clamo a bênção do Senhor sobre toda a Tua igreja aqui, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, bem como a sua presença, esteja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a terra, sobre toda a eternidade, para a glória do Senhor. Assim oramos. Amém. Meus irmãos, antes de nos despedirmos, eu quero transmitir a vocês uma decisão do conselho da nossa igreja. Essa semana nós recebemos o decreto do nosso prefeito, nos dando a oportunidade, nos liberando para que nós pudéssemos então reunir aqui no templo com alguns cuidados, com algumas restrições. E o conselho então esteve conversando, tomando informação, principalmente com o Dr. Marcos e também com o presbítero Pierre, que são presbíteros da nossa igreja e que estão envolvidos na rede de saúde da nossa cidade. E assim nos trouxeram e confirmaram várias informações as quais nós já tínhamos, que nós estamos vivendo um momento de pico, de crescimento no número de infectados na nossa cidade, que a rede de saúde está funcionando em quase 100% de toda a sua capacidade. E diante, então, de tudo isso, diante de também não sabermos o que vai resultar essas medidas do nosso prefeito, porque nós só saberemos o resultado delas, o desenvolvimento daqui uns 14 dias, como o presbítero Dr. Marcos nos mostrou, nós tomamos a seguinte decisão: nós não vamos reabrir a igreja agora, nesses próximos dias. Nós fixamos uma data prévia, não é uma data já firmada, porque nós teremos que fazer ainda outras avaliações, mas se tudo correr dentro da normalidade, nós vamos reabrir então os nossos templos, tanto aqui na sede,
como nas nossas congregações, no dia 21 de junho. Então nós vamos analisar semana a semana tudo o que está acontecendo e assim, se tudo correr dentro de uma normalidade, dia 21 de junho nós nos reuniremos aqui no templo para adorar ao Senhor. Com respeito às nossas congregações, tanto de Davinópolis, como também de João Lisboa, como também de Amarantes, isso também vai depender dos decretos dos prefeitos dessa cidade. Então nós vamos analisando dia a dia a respeito de tudo isso, tá bom? Então, essa foi a decisão que o Conselho tomou, pensando no bem-estar, na saúde de todos os irmãos. Convido a vocês a continuar conosco nas nossas reuniões pela plataforma Zoom, reunião de oração às 7 da manhã, também às 20 da noite, nossa escola dominical às 9h30 da manhã. E o nosso culto, a qual nós transmitimos via YouTube, para que você possa observar e adorar ao Senhor aí na sua casa com toda a sua família. Nós disponibilizamos o link no domingo, logo após o almoço. Então participe conosco. Esta é a forma a qual o Senhor tem nos concedido estarmos juntos com segurança e assim podemos adorar o Senhor. Adoramos a Ele com zelo, com fervor e com gratidão no coração, esperando que em breve nós possamos estarmos juntos aqui no templo. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. Fiquem em casa. Ajudem para que a gente possa controlar, diminuir essa quantidade de infectados da nossa cidade. Se for necessário você sair, saia com todo cuidado, com toda precaução, use máscaras, fique atento com a limpeza das suas mãos, do seu corpo, da sua roupa quando você chegar em casa. Deus abençoe vocês, mesmo à distância, um abraço a todos.